Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você, meu amigo que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo, compartilhe esse vídeo, abençoe, seja abençoada, labra subierga. E hoje eu quero deixar para a meditação dos irmãos o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11 até o versículo 15, que tem como título Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Eu vou ler aqui alguns versículos e capítulo 5 e alguns versículos, que fala assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se e aproximou-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado, o verso 8 fala: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui o versículo 11 fala assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disseram todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se arde salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas num velador, e dá a luz a todos que estão na casa. E o verso 16 fala: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, amados? Aqui a gente pode ver a introdução dessa palavra aqui, né, que Jesus está dando aqui. Uma palavra poderosa, uma palavra maravilhosa, né? E aqui eu vou deixar aqui fazer um comentário em cima dessa palavra, que fala assim: Jesus estava fazendo os seus famosos Sermão da Montanha, que é o primeiro sermão de 5 que ele realizava. Dentro do Evangelho de Mateus, esse sermão tem o seu início no capítulo 5 e vai terminar só lá no versículo 7. São 3 capítulos nos quais Jesus está dando o seu ensinamento, e aqui é um dado interessante. O que vem antes dessa fala de Jesus é justamente todo o conjunto daquilo que são as bem-aventuranças. E aqui, neste sentido, Jesus está falando do reino dos céus e também dos seus seguidores, daqueles que creem nele como Messias. Esse ensino é muito interessante. E depois dele falar dos atributos daqueles que vão herdar o reino de Jesus, então Jesus passa agora a falar justamente a respeito das ações que aquele que crê nele deve ter para viver a experiência do reino. Os 5 sermões mais famosos de Jesus são o discurso, o Sermão da Montanha, o discurso das parábolas, né? O discurso sobre a igreja, né? E o discurso sobre o fim dos tempos, e o discurso missionário ou missão. Cada um tinha o seu ensinamento e a sua importância, por isso Jesus deixou registrado em sua palavra. Jesus, nessa palavra, fala com os seus discípulos, mas também com a sua igreja. A pedagogia de Jesus, porque Jesus, sendo mestre dos mestres, a sinoterapia
e notoriedade da sua doutrina. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Assim, notoriedade da sua doutrina, o exemplo da sua conduta, a variedade de seus métodos. Jesus usa as coisas mais simples para ilustrar as coisas mais profundas. Quem de nós não sabe o que é sal? Em qualquer cultura, o sal é usado então. Eu vejo que Jesus está tratando de duas metáforas, uma para dentro e outra para fora, uma interna e outra externa, uma invisível e outra visível, uma tratando daquilo que é doméstico e outra que é espiritual, né? Aqui Jesus está falando do sal e da luz e o seu significado e a sua importância na nossa vida, na vida da sua igreja, do seu povo, dos seus discípulos. Veja bem que esse ensinamento hoje, ele é importante, mas naquela época era mais importante ainda, porque hoje nós temos a refrigeração, mas naquela época o único elemento que impedia a decomposição dos alimentos, sobretudo as carnes, era o sal. Ele está falando aqui que o sal ele tem uma importância muito grande na época de Cristo, porque ele era quem conservava os alimentos. Na falta de uma geladeira, na falta de uma refrigeração, de um lugar adequado para se colocar esses alimentos, essas carnes, a labra subierga, o sal substituía para conservar, para impedir que eles apodrecessem, que eles perdessem o sabor, que eles mofassem. Então o sal era quem conservava os alimentos da época, principalmente a carne. Então o sal coíbe ou preserva a decomposição. Sem o sal, o alimento estragava, levando para o lado espiritual. A presença da igreja na sociedade preserva a sociedade. É um freio moral na sociedade. Ela não pode imitar o mundo, né? Mas o mundo tem que imitá-la. Ele está falando que o discípulo de Deus não pode imitar o mundo. Nós temos que influenciar a labra subierga. Nós temos que ser o sal, que dá o sabor, que faz a diferença. Não é nós que temos que imitar o mundo, mas o mundo que tem que imitar nós, que tem que querer ser parecido com a igreja, com o povo de Deus. A única função da igreja é influenciar, e se isso não acontece, ela perde a sua existência ou relevância. A nossa palavra tem que ser temperada. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso. A nossa palavra tem que ser temperada, ele está falando, com sal, nem muito nem pouco, tem que ter um equilíbrio. E o ponto certo da sensatez, da sabedoria é ficar calado. Quando tiver que ficar calado, fica calado e falar se for necessário falar. Ele está falando aqui sobre sabedoria, que a gente tem que demonstrar sabedoria, até nas nossas palavras, tem que ser temperada, na forma de colocar cada palavra, de tratar de cada assunto. A igreja tem que ter sabedoria para ganhar os fracos, ímpios, né? Para ir buscar aqueles que estão nas trevas e trazer para a luz. Então a nossa palavra tem que ser boa, perfeita, agradável, temperada com sal. Falar a verdade em amor e ser mais rigorosas com você do que com o outro. Ele está falando, você tem que se examinar mais, ter mais cuidado com o que você fala, com o que você pensa, porque vai influenciar, né? Tem pessoas que têm o dom, a habilidade para influenciar. E se ela usar essa influência, não usar de forma certa, usar para fazer o mal para as outras pessoas,
vai ter sérias consequências, tanto na vida dela, como na vida da outra pessoa também, que foi influenciada. Ela vai receber essa recompensa, seja boa ou seja mal. É a lei da semeadura. Tudo que se planta, se colhe. Se planta vento, colhe tempestade. Se planta amor, colhe amor. Ele está falando aqui, né? Eu estou interpretando a palavra dele, mas o sentido dessa palavra é esse. Está falando que nós temos que ser mais rigorosos com nós mesmos, termos mais cuidado, se examinar, prestar atenção, ver aquele que precisa ser mudado em nossa vida, dentro de nós, no nosso coração. E é à luz da palavra de Deus que a gente pode observar e aplicar na nossa vida essa mudança. Aí é que fala, tem gente, ele está falando aqui, tem gente chato, né, ranzinza, que só enxerga os defeitos dos outros e nunca os seus. Né? Ele está falando que tem gente chata, tem crente que é chato, tem pessoas que não têm prazer de estar perto daquele crente, porque ele é chato, ele é ranzinza, só vive de cara fechada e ele não está refletindo a glória de Deus. Um cristão verdadeiro, ele tem que se parecer com Cristo, ele tem que ser alegre, ele tem que ser bondoso, ele tem que entender a fraqueza dos fracos, tem que ser generoso, misericordioso. Tudo isso é o que Jesus é. E o cristão verdadeiro, ele tem que se parecer com Jesus. Se ele não se parecer com Jesus, ele não está sendo lá o sal nem a luz da terra. Não é esse o sermão de Cristo. É ser alegre, agradecido, se parecer com Cristo. Ele é leve, é uma pessoa leve, né? Ele leva a vida com leveza, com prazer, com alegria. Ele conhece a Deus, ele ama o próximo, ele é grato, né, com Deus, né, com o que Deus lhe deu. Ele agradece a Deus até pela tribulação, porque sabe que existe um propósito. Então, o cristão verdadeiro, quando ele está passando por uma tribulação, ele sabe que aquela causa, né, Jesus está forjando o seu caráter, está fazendo aquilo ali, porque ele sabe que aquela causa vai surtir um efeito bom na sua vida, vai te moldar, vai te deixar uma pessoa melhor. Tem pessoas que é muito amargurada, é muito negativa, tudo para ela é não presta, não vai dar certo. E não é assim. A Bíblia diz que a nossa vida tem que ser temperada, a nossa palavra tem que ser temperada, tem que ter sabor, né? Deus não chamou a gente para ser azedo, para ser sem sabor, sem insosso. A gente tem que ser pessoas diferentes do povo do mundo. A gente tem que mostrar a luz de Cristo, né, na nossa vida. Aí aqui fala, o sal perde o sabor quando ele é misturado com outra substância que não faz parte da sua essência. Às vezes se mistura no sal alguma coisa que não é propriedade dele. Aí ele perde a sua propriedade, né? Profilática, né? Preventiva, e perde a sua função de salgar e de dar sabor. Então, quando o crente se mistura com o mundo, se torna amigo do mundo. Se conforma com o mundo, assimila o mundo em vez de influenciar o mundo, ele é influenciado, ele vai perdendo as suas características, ele vai perdendo a sua eficácia e ele vai perdendo a sua influência, ele vai se tornando um sal insípido. Insípido quer dizer sem gosto, sem graça, sem sabor, alabra subierga. Assim é o homem que se afasta de Deus, né? Quando o homem se afasta de Deus, ele se junta com as coisas contrárias, com as coisas que a Bíblia abomina. Ele se junta com as coisas do mundo, se relaciona com as pessoas do mundo e acha que isso é normal. A Bíblia diz que não. Nós não podemos se misturar, fazer o que eles fazem, mas nós temos que fazer a diferença no meio da sociedade, na faculdade, num colégio, dentro do nosso lar,
na rua, no supermercado. A gente tem que ser sal. A gente tem que falar assim com as pessoas, cumprimentar educadamente, né? Se relacionar com ela no sentido de convivência, ter uma boa convivência, né? Viver bem, tratar bem. Porque Jesus, ele fazia assim, ele tratava todo mundo bem, né? Jesus se relacionava com as pessoas, falava com todo mundo vivia atrás dele. Ele não vivia atrás das pessoas, mas as pessoas viviam atrás da luz. E a luz era e é ele. Então, assim temos que ser nós. A gente tem que seguir os passos de Jesus constantemente, todos os dias, para que a gente possa ser sal e para que a gente possa ser luz. Temos que imitar Jesus, copiar ele, né? Aí aqui fala, insípido, ou o testemunho dele fica sem valor. Ele fala e ninguém acredita, né? Por quê? Que essa pessoa perdeu o crédito? Ele está falando que o cristão, quando ele perde o crédito, é porque ele está imitando o mundo. Quando ele começa a imitar as coisas do mundo e deixa de fazer as coisas certas, de seguir a Deus, aí ele perde o seu valor, né? Ele vai perdendo seus valores. A voz dele não ecoa, porque a vida desse homem está misturada, conformada com a presença do século, do mundo. Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aqui Deus está falando que não tem como misturar, ser amigo de Deus e ser amigo do mundo, né? Não tem como. O mundo é trevas. E eu e você somos luz. Então, se nós somos luz, não tem como se misturar com as trevas. Mas nós temos que levar a luz para as trevas, para que as pessoas que estão no mundo saiam do mundo, sejam resgatadas com mão forte, com o braço forte do Senhor e venha para a luz. E é eu e é você que Deus quer usar, né, para transmitir a sua palavra, para resgatar as vidas que estão num prostíbulo, vidas que estão presas, aprisionadas pelo diabo nas drogas, no homossexualismo, né, na mentira, no engano, nas ruas. Deus quer usar a sua igreja para ir buscar essas pessoas, né? Ovelhas, muitas das vezes são ovelhas desgarradas, ovelhas que estão fora do aprisco, que estão feridas, fora do redil. E Deus vai usar a sua igreja, o seu povo, para ir buscar essas vidas, né? Porque o papel da igreja é esse, é pregar o evangelho e também resgatar as vidas. A igreja tem um papel social, que é o papel de ir ajudar, estender a mão e ajudar essas vidas. Esse é o papel da igreja. Já a luz, ela existe para ser vista, ela existe para mostrar, né? A luz tem vários aspectos e significados da Bíblia. É símbolo de verdade, é símbolo de pureza, é símbolo de direção, é símbolo de de aviso de perigo. Então, quando a Bíblia fala que vós sois a luz do mundo, ela está mostrando tudo isso para a igreja, que a igreja precisa andar na verdade, a igreja precisa ser pura, a igreja precisa iluminar, clarear o caminho das pessoas, dos pecadores. Quando a Bíblia fala pecadores aqui, é porque está classificando que essas pessoas estão fora dos caminhos do Senhor, entendeu? Pecadores ou pessoas são aquelas pessoas que não conhecem a Deus, estão longe de Deus. Existem pessoas também que estão afastadas de Deus por causa dos seus pecados, porque o que afasta o homem de Deus é o pecado, entendeu? Então, o pecado é que afasta o homem de Deus. Então, essas pessoas que vivem no pecado, elas vão ser resgatadas através da palavra de Deus. E quem tem esse papel de fazer isso é a igreja, que somos nós. Nós estamos incumbidos, ficamos responsáveis para ir em becos, em valas, em hospital, em presídio, em lares,
nas ruas, pregar sobre o amor de Deus, falar sobre o amor de Deus, falar a palavra de Deus, para que essas pessoas que estão nas trevas saiam das trevas e venham para a sua maravilhosa luz. O secularismo é a construção de uma sociedade sem Deus. Essa é a tendência que estamos observando, a busca de uma sociedade desvinculada de valores religiosos. Aqui ele está falando que o secularismo tem tomado conta da sociedade e só nós, como igreja, temos o papel de mudar isso através do Evangelho, através da palavra de Deus. Ele passa a ser rígido pelas leis, ele passa a ser regido pelas leis desse mundo e esquece de Deus e passa a ser engolido pelo mundo. O seu sistema, ele perde a sua luz e não brilha mais, ofusca sem brilhar. Então, ele está falando que o pessoal da sociedade, do mundo, para eles tudo o que acontece é normal, né? Se aconteceu um acidente e aconteceu também de aquele acidente não tirar a sua vida, é porque foi algo normal. Se ele perdeu um dinheiro, foi algo normal. Se aconteceu um assalto na vida dele, foi algo normal. Ele nunca vê Deus, a sociedade, o secularismo, ele nunca vê a mão de Deus agindo em seu favor, mas para ele tudo é normal. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que tudo que acontece é com permissão de Deus, porque Deus é quem está no comando e no controle de todas as coisas. É isso que tem que ser resgatado, trazer de volta, ser apresentado para o povo, né, do mundo. Que muita gente que está no mundo está cego. A Bíblia diz que o povo que está no mundo, ele anda como cego, né? Cai num buraco e nem percebe que caiu. Por isso que eles precisam da luz da palavra de Deus, para enxergar, para ver o que é certo e o que é errado. Devemos sempre dar a glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele sempre fez questão de não trazer glória para ele mesmo. Através do seu testemunho, ele sempre dava glória em tudo para Deus. Nós devemos tomar cuidado e não querer tomar a glória de Deus para si mesmo, né? Para si, como fez o rei Nabucodonosor, dizendo que foi ele que fez e construiu todo o império da época. Isso levou ele à ruína, virando assim um animal. Depois de 7 anos, Deus restituiu o seu cargo, quando ele se humilhou e reconheceu que só o Senhor é Deus. Deus fez ele entender que a glória não é sua, mas de Deus. É preciso trazer essa alerta para o nosso coração. O nosso coração é um coração perigoso, ganancioso, tendencioso, desesperadamente corrupto. Nós precisamos todo dia passar o prumo de Deus nele. Ele está falando que todos os dias nós temos que passar o prumo de Deus em nosso coração e observar qual é a nossa motivação, né? Qual a sua motivação de estar na casa do Senhor, de estar na presença de Deus? Será que é Deus realmente? Ou porque você quer algo em troca, quer barganhar com Deus? É isso que ele está falando aqui. A nossa motivação tem que ser dar glória a Deus sempre, porque a glória pertence a Ele. Se hoje eu e você temos ou somos alguma coisa, a glória é dele, é de Deus. Glória a Deus por isso. Para ver se não tem coisas tortas e precisando ser endireitada no nosso coração. Ele está falando. Jesus aqui está ensinando aos discípulos e estimulando os discípulos a serem o sal da terra e a luz do mundo. Jesus está trazendo os princípios de um princípio que é importante de ser seguido, que é o fato de você fazer a diferença na vida de alguém. Primeiro, é interessante porque ele compara os discípulos ao sal e diz que o sal nada mais presta a não ser para dar sabor. Isso é que é algo
levante. Se o sal for demais em qualquer lugar, ele não presta para nada. Aleluia, Deus é fiel. O sal, ele precisa ser uma pitada no meio dos alimentos para dar sabor. Se o sal não pode aparecer, ele está falando. O sal não pode aparecer, ele está falando muito. Ele não deve aparecer muito. Quem tem que aparecer muito é Jesus. Quando o sal começa a aparecer muito, ele perde o seu sabor. Fica desgostoso, ele fica extremo, fica difícil de ingerir. Então o sal, ele precisa dar sabor. Ele está falando que quem tem que aparecer não é eu nem você. Por mais que Deus levante o meu ou o seu ministério, levante o meu ou o seu nome, quem tem que aparecer nas nossas vidas, quem tem que brilhar, a estrela é Jesus. Ele é quem tem que aparecer, né? O foco é ele, as luzes, os holofotes tem que estar voltado para Jesus. A glória é dele, é toda dele, não é do homem, né? Por mais que o homem seja usado ou não por Deus, os holofotes, a glória, o mérito é de Jesus. Você tem que ter esse desejo de sair para dar sabor à vida das pessoas, para dar paladar à vida das pessoas no mundo, onde as pessoas perderam a vontade de viver, perderam o sentido da vida. Muitas estão depressivas. Você tem que ser o sal para eles, porque carrega a mensagem de vida, Jesus. Nós trazemos as boas novas, que é o Evangelho. Qualquer lugar onde você entrar, faça a diferença, né? Você carrega dentro de você a mensagem da salvação, a mensagem que o mundo precisa ouvir. Não seja igual, seja diferente. Enquanto o mundo olha para os lados e todos caminham no mesmo sentido, na mesma direção, nós caminhamos na contramão do mundo, né? Nós não seguimos o mesmo caminhar do mundo, mas os nossos passos estão sendo conduzidos por Deus, os nossos passos estão sendo conduzidos por Jesus, através da sua palavra. Compartilhar o amor de Jesus é compartilhar a palavra de Jesus, difundir o Evangelho de Jesus para essas vidas sejam transformadas e passem a ter sabor em suas vidas. Quanta gente está precisando disso, dessa luz que é Jesus. Ele está falando aqui, igual eu falei, nós temos uma responsabilidade. Quando a gente aceita Jesus, nós ficamos na incumbência de levar a palavra de Deus, de levar essa luz, esse sal para outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas, né? Para que a vida de outras pessoas, né, sejam mudadas, sejam transformadas pelo amor de Deus, o amor da sua palavra, né? A palavra de Deus, ela é quem transforma, ela é quem muda, ela é quem corta, ela é quem tira o mal da vida dos homens. Então, nós como igreja temos essa responsabilidade. E aqui nós vamos falar, né, do famoso Sermão da Montanha. Jesus aqui está dando um ensinamento poderoso para os seus discípulos e para as demais pessoas que se faziam presentes ali naquele lugar. No capítulo anterior, que é o capítulo 4, a gente pode ver que está falando sobre a tentação de Jesus Cristo, né? Ele foi conduzido para um monte em espírito e passou por várias tentativas, né, para que pecasse, mas ele não pecou, ele se manteve firme, olhando para o alto, olhando para Deus, olhando sempre para o seu Pai. E ele se manteve firme. Então a Bíblia fala que Jesus parou aqui, né, e começou a passar um ensinamento poderoso para a sua igreja, o que eles tinham que fazer e como é que eles tinham que ser, né? Aí fala aqui,
Capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, e aproximou-se deles os seus discípulos. Então, ali Jesus sentou-se no monte, né? Era costume, né, de fazer isso na época, porque ecoava a sua voz e alcançava lugares, alcançava pessoas que estavam mais distantes, né? Não havia microfone, não havia essa tecnologia que nós temos hoje em dia. O meio de comunicação era feito através de boca a boca, através das cartas, né? Que se enviava. Paulo enviava as cartas para a igreja e ali a palavra de Deus era pregada. E aqui Jesus estava dando um ensinamento poderoso para os seus discípulos, né? Todos se sentou-se e começou a observar o que saía da boca de Jesus, né? Então nós temos que parar e observar o que Jesus está falando nesta hora, nesse momento, conosco, para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é um alimento que supre a nossa alma, que supre o nosso entendimento, que supre a nossa vida, né? Aí aqui fala, verso 2, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo, então Jesus abriu sua boca e começou a ensinar. A palavra de Deus, ela é como águas profundas, é como bálsamo, mas também ela vai como uma espada, cortando e dissipando todas as trevas, todo o mal que está na vida do homem. Bem-aventurado, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquelas pessoas que têm o coração quebrantado, voltado para Deus, né? Deus não está falando aqui da pobreza material, Deus está falando de um coração voluntário, um coração que está disposto a ouvir a voz de Deus e segui-lo e obedecê-lo. Verso 3 fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus pertence a essas pessoas que dão ouvido, como Maria. Marta estava atribulada, atarefada, com tantas tarefas, com tantas coisas. Maria escolheu a boa parte. Sentou-se aos pés do Mestre Jesus e foi ouvir as palavras que saíam da sua boca, os seus ensinamentos, para que aquilo ali ela aplicasse na vida dela, né? Então nós temos que aplicar na nossa vida a palavra de Deus para que vá tudo bem, para que ocorra tudo bem nas nossas vidas. A gente tem que colocar a palavra de Deus em ação na nossa vida, ela tem que surtir efeito, não só na nossa vida, mas na vida das outras pessoas, o qual, através de nós, Deus vai levá-la. Verso 4 fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse choro aqui é um choro de aquebrantamento, de arrependimento, é um choro voltado para Deus, é um choro que mostra que você tem sede e fome de Deus, lá para Subiélia. É um choro de arrependimento, um coração quebrantado, contrito na presença do Senhor. Deus não resiste. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra é essa? É a terra prometida, a terra nas mansões celestial que Deus tem reservado para a sua igreja, para o seu povo. Então Deus tem bênçãos reservadas para a tua vida, para a minha vida, para seu povo aqui na terra, mas bênçãos maiores Deus tem reservadas lá em cima, nas mansões celestial. É isso que Deus está falando. Verso 6 fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então essa sede de justiça aqui é uma sede de justiça que vem do alto, ela é boa, ela é tratável, ela é agradável. A justiça de Deus, ela é legal, a justiça de Deus, ela é moral e ela é social. E quando a gente tem a justiça de Deus, que ela é santa, é perfeita, é reta, é justa, é agradável diante dos olhos do Senhor. E a Bíblia aqui fala, eles serão fartos, então vocês serão fartos dessa justiça que vem do alto. Deus vai pelejar por vós, por vossas causas. Confie nele, deposite em Deus a vossa confiança, que Ele é juiz. A Bíblia diz que Ele é juiz, Ele é Senhor, Ele é advogado e Ele vai resolver as vossas causas da melhor maneira. Aquilo que o homem não pode fazer, que só Deus pode alcançar, Ele vai fazer.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque a pessoa, quando tem misericórdia, se compadece da necessidade do seu próximo, ele está se parecendo com Jesus. Então, essa pessoa é bem-aventurada, né? Bem-aventurado significa mais que feliz, ele é feliz, alabra subir. Ele é abençoado em tudo que ele faz, por onde ele vai, porque ele é uma pessoa grata, ele é uma pessoa sincera, quebrantada diante do Senhor. Ele é um imitador do Evangelho, ele é um imitador de Cristo, da palavra de Deus. E aqui fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. São pessoas que não guardam mágoa, ressentimento, tristeza, nada no seu coração, porque além de afetar seu corpo material, esse tipo de coisa, afeta também a sua vida espiritual. Você fica raquítico, você fica deficiente espiritual. Quando você guarda alguma mágoa, alguma tristeza no seu coração, isso lhe impede de crescer, de avançar, de seguir adiante. É isso que Jesus está falando em sua palavra. Nós devemos sempre manter o nosso coração como uma casa limpa, cheirosa, para que Deus possa habitar dentro dela, fazer morada. O nosso coração tem que estar sempre em ordem. Tudo tem que estar em ordem. E para que isso aconteça, a gente tem que deixar Jesus estar no centro da nossa vida. Olhar para Ele, se espelhar nele, copiar Ele, imitar os seus passos. Verso 9 fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São pessoas que não gostam de guerra, de confusão, de contrito com ninguém. São pessoas que gostam de viver em paz. E a Bíblia diz, se possível, nós devemos ter paz até com os nossos inimigos. Dentro, fora de casa, nós temos que ter paz no trabalho, por onde andamos. Né? Nós temos que ser um pacificador. Porque pessoas atribuladas, pessoas que gostam de contenda, são as pessoas que estão no mundo. O povo de Deus é o sal e a luz da terra, é o que dá o sabor, é o que faz a diferença. Então, né, nós temos que ser diferentes, seguindo os passos de Jesus, a gente vai conseguir fazer as coisas certas sempre. Tanto pastores como ovelhas, como toda a liderança em geral, né? Toda a nave da igreja, toda a igreja, seguindo os passos de Jesus, vai ser bem conduzido, né? Vai andar em pastos verdejantes, vai andar pelas veredas do Senhor. E verso 10 fala, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus pertence a essas pessoas que renunciam a si mesmo, né, que sofrem por amor ao Evangelho, como os mártires da época faziam, como os homens do passado faziam, como os homens de hoje em dia também fazem. Né? Algumas pessoas sofrem calúnia, sofrem perseguição, apanham, missionários estão sendo executados, estão sendo mortos, mas eles estão dando a sua vida por amor ao Evangelho, por uma causa nobre. E essa causa é para que vidas sejam resgatadas, para que vidas saiam das trevas e conheçam a gloriosa luz de Deus, né? Então a Bíblia diz que eles receberão seu galardão. Verso 11, aliás, fala, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então aqui continuando essa palavra, fala que todo homem, quando ele está servindo a Deus, ele não vai agradar a todos, principalmente as pessoas que estão nas trevas. O inimigo usa essas pessoas facilmente. O inimigo é quem conduz essas pessoas que estão nas trevas, na escuridão, ou seja, no pecado, presa, acorrentada no pecado, para atingir a igreja, para prejudicar a igreja. Mas a igreja, ela é sal e ela é luz, e ela vai saber ser bem conduzida, ela vai ser bem conduzida através da presença de Deus em sua vida. Ela vai suportar, né? Eu tenho uma amiga minha que ela foi pregar a palavra de Deus para uma moça que estava lá no aeroporto, né?
E essa moça deu várias bofetadas no seu rosto. E ela continuou pregando a palavra de Deus. E por amor à palavra de Deus, ela sofreu injúrias, calúnia, defamação e uma série de coisas. E ela não reagiu. Ela colocou tudo no altar de Deus. E ali depois Deus resolveu aquela questão da melhor forma. É assim que nós devemos fazer. Quando nós somos injuriados, perseguidos, caluniados, afrontados, atribulados, né? Porque tudo isso Jesus passou quando estava aqui na terra. Então nós não estamos isentos desse tipo de coisa. Nós vamos passar por isso. Existe coisa que a igreja vai passar. Nós estamos vivendo os finais do tempo. A igreja está passando por dores de parto, né? Porque tem que passar. Existe cálice que nós vamos ter que tomar e suportar. São amargos, o seu gosto é de fel, mas por amor ao Evangelho nós vamos passar tudo isso. Nós sofremos por amor à palavra de Deus, né? Tudo isso nós passamos, a igreja passa por tudo isso, a igreja é perseguida, querem bater na igreja, querem caluniar a igreja, querem fechar a igreja, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão, né, contra a casa do Senhor, porque a igreja, que os homens saibam disso, que as trevas saibam disso, que a igreja tem dono, o cabeça da igreja é Cristo, o dono da igreja é Deus. Ele é quem manda na sua noiva. A noiva tem um noivo, a labra ergue à sua espera, né? A noiva tem dono e é esse dono da igreja quem cuida de nós e quem peleja pelas nossas causas. É quem peleja por nós. É quem faz justiça por nós. Quem faz é o Senhor. Mas nós devemos sim cumprir o segundo mandamento, o maior mandamento, amar o próximo, perdoar, relevar suas ofensas, relevar suas fraquezas, né? Nós temos que relevar, nós temos que perdoar. A Bíblia diz que dentro da igreja existem pessoas que são carnais e existem pessoas que são espirituais. E as pessoas que são espirituais têm que entender quem é carnal e quem não é, e relevar e perdoar. Aquele que é forte, suporte os fracos, né? Em suas fraquezas e ore por eles. Não atire pedra, mas ore por eles. Jesus assim nos ensina em sua palavra. Verso 13 fala: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então a Bíblia está falando que nós temos que ser moderados, na medida certa, né? O sal, quando é jogado em qualquer alimento, ele desaparece, só fica o sabor, né? E esse sabor é Jesus na nossa vida. Nós só temos esse sabor, nós só damos sabor à terra por causa de Jesus na nossa vida. Jesus é quem dá sabor a esse sal. Mas se for demais, aqui está falando, tudo demais é veneno. Se for demais, se torna insípido, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens, né? Porque tudo demais, tem um ditado que fala que tudo demais é veneno. E a Bíblia nos ensina que tudo tem que ser moderado. Jesus tem que estar no centro. Tem que ser feitas as coisas com equilíbrio, com moderação, com modéstia. É isso que o Evangelho de Mateus nos mostra, né? O Sermão do Monte, Jesus sentou como um juiz e começou a ensinar. O vento serve como megafone para levar a sua voz. Jesus fala para cuidar do pobre, viúva e órfão e estrangeiro. Então, esses são ensinamentos de Jesus no livro de Mateus, capítulo 5, né? No Evangelho de Mateus. O discípulo de Jesus é manso, o religioso ele briga, ele é carnal. O discípulo não muda a sua conduta, né? Ele não muda a conduta dele segundo as circunstâncias. Ele permanece firme em Deus. A justiça, aqui fala, o religioso ele é nervoso, né? A justiça de Deus é legal, da lei de Deus, moral e social.
E o religioso tem sede de vingança, né, por não conhecer a Deus. Então aqui está mostrando que as pessoas que são religiosas, que diz que tem Deus, que diz que ama a Deus, que segue a Deus, eles fazem justiça com as suas próprias mãos. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando alguém te ferir, quando alguém te machucar, quando alguém te caluniar, ore por ele, perdoe, seja nobre, né? Seja do céu. Um cidadão do céu, ele faz a diferença aqui na terra, no seu pisar, no seu caminhar, no seu andar, no seu falar, no seu agir, em tudo que ele é, em todo o seu ser, na sua essência, ele é diferente, né? Ele aponta para Cristo. É isso que a palavra de Deus quer nos mostrar. Aí verso 14 fala: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como você botar a luz lá em cima do monte. Você tem que colocar a luz nos postes. No caso da cidade, você tem que colocar a luz exposta, onde todos possam ser alcançados por ela, né? A luz tem que ser colocada no centro da casa. Ele está falando, não debaixo de uma cama, não debaixo de uma mesa, esconder, né? Nós não podemos esconder a palavra de Deus, reter a palavra de Deus só para nós, mas nós temos sim que espalhar esse evangelho das boas novas e levar ele adiante para que ele siga em frente e vá alcançando e vá mudando a história de muitas vidas, de muitas pessoas. É isso que Jesus quer falar. Verso 15, nem se acende a candeia se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos os que estão na casa. Então, igual eu falei, tem que colocar Jesus no centro da sua vida. Quem vai iluminar o centro da sua casa todinha é a presença de Deus. Deus, ele é a luz poderosa que vai iluminar a sua vida. E através disso você vai levar essa luz, esse sal, essa presença de Deus para outras pessoas conhecer também e ser restaurada, ser resgatada, ser edificada, ser mudada por esse Deus, né? Por esse Deus da luz, que é Jesus, o dono da luz. Verso 16 fala, para finalizar essa palavra: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Tudo que você fazer, não faça para que os homens vejam. Não cante, não toque trombeta. Eu ajudei fulano, eu ajudei cicrano, eu dei tanto de dinheiro para uma instituição. Não toque trombeta, porque senão a sua glória vai ser que você vai receber ela dos homens e não de Deus. Quando você ajudar alguém, a Bíblia fala, com uma mão, esconda a outra para que ela não veja. Então, ou seja, quando você ajudar alguém, faça calado, faça quieto. Ninguém precisa saber que você ajudou fulano, cicrano, ajudou tua igreja, mas faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para que Deus veja, para que Deus observe aqueles seus méritos, né? E se os homens observarem, né, que você está fazendo isso, você está glorificando o nome de Deus. Tudo que nós fazemos de bom está glorificando o nome de Deus, está exaltando o nome do Senhor. É isso que Jesus nos ensina. Nós temos que ser o sal e a luz desse mundo. Esse mundo é corrupto, esse mundo é miserável, né? Esse mundo é vazio, esse mundo é triste, é um mundo solitário. As pessoas buscam refúgio desse mundo, que estão no mundo, em coisas, os seus bel prazeres são coisas banais, coisas fúteis, passageiras. Tem pessoas que buscam o prazer, se refugiar, a sua alegria dentro de uma boate, cheirando cocaína, bebendo, se prostituindo, porque há um vazio na vida do homem que não conhece a Deus. Todo homem, toda mulher que não conhece a Deus, há um vazio na sua alma que só é preenchido pelo próprio Deus, porque assim Deus determinou quando Ele criou Adão e Eva, quando Ele criou o primeiro homem, Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então Deus tirou algo de dentro dele e colocou dentro do homem. E quando esse algo
não faz parte da vida do homem, o homem se sente vazio. E esse algo que eu estou falando é a presença de Deus. Não tem como tirar o homem da presença de Deus. O homem fica vazio, o homem definha, o homem morre, o homem perece. Então o mundo está em trevas porque o mundo não conhece a luz. E essa luz é o Senhor Jesus, né? Essa luz já esteve aqui no meio dos homens e os homens não o conheciam. Então hoje essa luz, ela está na minha vida, na sua vida, ela está na igreja. A igreja é o sal e a luz no meio das trevas. Há uma grande escuridão, né? Nessa massa humana, nesse mundo, há uma grande escuridão. E no meio dessa escuridão, há uma luz que brilha fortemente, que é a igreja do Senhor, que está na terra, brilhando mais do que o sol. E esse brilho, essa luz, é Jesus que está lá dentro da igreja. Jesus quer que esse mundo observe, conheça essa luz, se aproxime, né? Deixa penetrar a luz. Há um hino da harpa cristã que fala: deixa penetrar a luz, né? No teu coração, na tua alma, na tua vida, e você vai ser um novo homem, uma nova mulher. Tudo na sua vida vai mudar quando essa luz, que se chama Jesus, entrar na sua vida, fazer parte da sua vida e mudar a sua história. Amém, amados? E aqui nós vamos fazer um resumo dessa palavra que fala, palavra sal. Sal é um mineral formado principalmente de cloreto de sódio. Luz é um tipo que anda de onda de eletromagnética, né? Invisível. A luz serve para iluminar a escuridão, né? E essa luz trazendo para o campo espiritual é Jesus. A palavra insípido é sem sabor, sem graça. Candeia, pequena peça de iluminação. No caso, a palavra de Deus está falando que não tem como esconder a luz, né? Não tem como esconder a luz debaixo de colocar a candeia, esse pequeno instrumento, debaixo de uma cama. Esconder, não tem como. A palavra aqui ainda na palavra candeia. Candeia significa, como eu falei, uma pequena peça de iluminação abastecida com óleo ou gás. Alqueire, antiga medida de capacidade agrária. Velador, semelhante a uma lamparina, onde se coloca uma vela. É um objeto assim que as pessoas usam na mesa para colocar a vela, né? O velador. É semelhante a uma lamparina, onde se coloca uma vela. Galardão significa recompensa por serviços valiosos, prêmio, recompensa ou glória. Então, esse galardão que a Bíblia está falando, nós vamos receber nos altos céus, na glória. Vamos receber do próprio Deus. Ele vai dar o galardão para a sua igreja, que trabalhou aqui na terra, levando o evangelho, resgatando vida, fazendo a obra de Deus. Então, você vai receber o galardão das mãos do Senhor, seu prêmio, sua glória, sua vitória, lá no céu, na Nova Jerusalém, a cidade preparada para o povo de Deus. A palavra exultai significa demonstrar grande júbilo, entusiasmar, regozijar-se, excitar, alegria, sentir prazer. A palavra bem-aventurado significa muito feliz, suprema felicidade, que só é alcançada pelos santos e justos no céu, junto a Deus, na glória. O papel da igreja. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é evangelizar, resgatar vidas, obedecer a palavra de Deus. Esse é o papel nosso, que todos nós devemos fazer, grandes e pequenos. O arrependimento tem que gerar atitude boa, nova. Nós só vamos ser bom, melhor, edificado quando Cristo estiver no centro da nossa vida. Amém, amados? Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. Vamos orar?
Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Senhor, que nós podemos dar o sabor, que nós podemos ser o sal e a luz desse mundo, Pai, fazer a diferença onde nós colocar a planta dos nossos pés. Venha sobre nós, venha sobre a tua igreja, sobre o teu povo, porque, Pai, ser uma igreja não é ser religioso, mas é ser diferente, é ser amoroso, é ser bondoso, é parecer contigo, Senhor. Pai, que a tua luz venha, Senhor, penetrar em nossos corações, em nossas vidas, fortemente. Venha fazer a diferença, meu Pai, na vida deste homem, desta mulher que está ouvindo essa palavra, que está ouvindo esta oração. Venha transformar esse coração, venha libertar essa mente, venha promover vida e vida em abundância. Senhor, vai convertendo, vai libertando e salvando através do teu evangelho, da tua palavra. Confirma, Senhor, a bênção e a vitória na vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço. Amém.